Então, minha gente, vamos dar início ao bate-papo com a médica psiquiatra, a doutora Vanessa Adegas Menin, que aceitou o nosso convite para vir falar um pouquinho sobre a higiene do sono. Você já ouviu falar nesse termo? Na insônia, tenho certeza que além de você ouvir falar, você já deve ter passado por isso, porque eu acho que é o transtorno do sono mais comum que existe na população. Mas o que será que as pessoas fazem para amenizar, para tratar? O que fazem para melhorar essa condição de vida? Porque, querendo ou não, é uma condição de vida. Se você não dorme direito, o teu dia não rende nada, né, Vanessa? Tudo bom? Boa tarde, Ju. Boa tarde, pessoal. Obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui desvendando a psiquiatria. O sono é algo muito importante, né, Ju? Na verdade, para a nossa saúde global, física, mental e espiritual. A higiene do sono são medidas não farmacológicas que visam melhorar comportamentos disfuncionais em relação ao sono. Existem outras estratégias educacionais mais ligadas à questão cognitiva, que é o biofeedback, as técnicas de relaxamento, de restrição de sono, de controle de estímulos e a higiene do sono. Estima-se que 60% da população tem algum distúrbio do sono e 20% com alguma repercussão no dia a dia por conta disso. E 80% dessas pessoas podem se beneficiar com essas estratégias educacionais. E Vanessa, a gente escuta muito falar sobre a questão da insônia, né, do que tira o sono das pessoas. Até eu pensei em sair nas ruas nos próximos dias, conversar com as pessoas para perguntar o que tira o sono delas. Eu tenho certeza que alguém já deve ter respondido do outro lado da tela: ai, as contas para pagar. Ai, uma coisa que eu não fiz durante o dia me tira o sono. E é justamente isso, né? Muitas vezes aquilo que você deixa de fazer, ou que você faz e não faz bem feito, muitas vezes tira o teu sono. E toda essa informação, doutora Vanessa, acaba meio que trazendo essa complicação na hora de dormir. Muitas pessoas te procuram no consultório para pedir uma solução para essa insônia? Bastante, Ju. A insônia, ela tem várias classificações. A insônia pode ser dormir mal, a dificuldade para pegar no sono, ou aquela pessoa que tem dificuldade para mantê-lo, ela acorda durante a noite, ou acorda antes da hora prevista, ou até mesmo fica sem dormir. Existem outros distúrbios do sono, mas a insônia é a mais prevalente, então é bastante comum. As causas são multifatoriais e realmente as questões ambientais, as preocupações financeiras, do dia a dia com o trabalho, podem prejudicar sim o sono. E existe um número X de horas necessárias para a gente poder ter realmente uma qualidade de vida em relação ao sono? Existe, na verdade, um padrão que é individual. Existe uma média de 6 a 8 horas por dia, mas algumas pessoas precisam de menos horas e outras um pouquinho mais. O que se sabe é que a insônia crônica, ela pode aumentar a mortalidade, mas a hipersonia também. Quando a gente fala de insônia, a doença insônia, existem algumas classificações e a descrição do diagnóstico. Então, essa pessoa ela tem que dormir mal, ou essa dificuldade de pegar no sono, de manter ou ficar sem dormir, por pelo menos 3 noites, por pelo menos 30 dias. Esse seria o diagnóstico. Para que nós consigamos prevenir os distúrbios do sono, até por quando estamos numa situação mais difícil durante a vida, muita sobrecarga de trabalho, a higiene do sono e as outras técnicas educacionais podem ajudar bastante. Como é que funcionam essas técnicas? Porque até eu mencionei no início que ninguém merece passar uma noite em claro. Lógico, tem pessoas que passam a noite em claro porque tem uma viagem para fazer e é necessário passar a noite em claro. Muitos artistas, músicos passam a noite em claro porque estão trabalhando, daí dormem durante o dia. Tem a necessidade muitas vezes de passar a noite em claro. Mas quando não é necessário e passa a noite em claro por alguma questão emocional, algum outro fator que tenha contribuído para que não tenha vindo sono, acaba trazendo irritabilidade, depressão, muitas vezes. Vários outros fatores acabam aparecendo, né, durante o processo da tua vida se você não consegue dormir direito, né? Isso, dormir mal traz sintomas de ansiedade, pode causar também depressão, a irritabilidade, a fadiga ou cansaço, dores pelo corpo, a dor de cabeça. Então é bastante importante dormirmos bem. E existe uma teoria falando sobre as funções do sono, existem várias, que fala sobre a neuroplasticidade. Então o sono realmente modifica a estrutura e organização cerebral.
Então o sono é extremamente importante, as nossas reações biológicas acontecem durante a noite. E também as pessoas pensam que não, Ju, mas durante o sono o cérebro trabalha o tempo todo. E quantas vezes nós conseguimos resolver problemas durante o sono? Então é extremamente importante dormirmos bem. Ou seja, é importante você ter uma boa noite de sono para a tua saúde mental estar bem, é isso? Exato. E as medidas de higiene do sono, elas vão desde o quarto até a atividade física. Aí que tá! Falamos sobre a saúde mental, falamos sobre a importância de você dormir bem, dos problemas que pode causar, mas existem técnicas, seriam técnicas medidas não farmacológicas, não farmacológicas, para a gente poder... São estratégias educacionais, na verdade. E simples, né? Simples. Quais seriam completamente possíveis, né, nós praticarmos no dia a dia. Então, pensando primeiro no quarto, o ambiente do sono, ele precisa ser silencioso, precisa ter um ambiente gostoso, com a temperatura ideal, precisa estar escuro. O quarto, Ju, não foi feito para brincar, para comer, para discussões da relação. O quarto foi feito para dormir e para namorar. E descansar. Exatamente. Em relação também à alimentação, nós precisamos cuidar para termos uma alimentação mais leve a partir das 18 horas, dependendo da hora que nós vamos dormir, mas cuidar bastante com isso. Alimentos muito condimentados, pelo menos 2 horas antes. Se as pessoas têm a necessidade de se alimentar durante a noite, que seja uma fruta, uma granola, algo mais leve, um iogurte. Tudo isso acaba contribuindo para que você tenha uma noite tranquila. Com certeza. Nós devemos começar a preparar o nosso corpo na medida em que vai anoitecendo e começar a acordar na medida em que vai amanhecendo. Isso se chama ciclo biológico, circadiano. Nós devemos tentar respeitar isso. O ideal seria dormirmos às 22 e acordarmos às 6 da manhã, porque a melatonina, que é o hormônio natural do sono, funciona muito bem nesse período. Vanessa, existem várias pessoas, eu conheço muita gente, que acaba recorrendo a medicamentos para poder auxiliar e depois acabam ficando dependentes disso. Isso, já. Né? Por mais que tenham dias tranquilos, enfim, acabam ficando dependentes. O que você poderia estar passando para a gente, informação referente a esse assunto? Esse é um grande problema no consultório, né, Ju? As pessoas, elas não costumam procurar para prevenir a insônia ou outros distúrbios do sono. Elas procuram quando começam a usar a medicação do vizinho, já não faz mais efeito. Esse tipo de medicação para dormir cria tolerância. Já se sabe que a médio e longo prazo causa prejuízo de memória. Então, jamais utilizar a medicação por conta, jamais. E muitas vezes nós pensamos que algum chá pode ajudar, alguma substância que nós falamos que é natural, que é vendido como sendo natural. Sim. E mesmo assim pode prejudicar. Então é muito importante procurar ajuda. Assim que tu percebes que existe algum sintoma do sono, começa a ficar mais irritado, percebe que não dormiu bem à noite, procure ajuda de um psiquiatra. Tem pessoas que são especialistas em sono também. Atividade física também, Ju, é bastante importante. Agora sobre né? essas atividades que muitas pessoas procuram fazer no final do dia, início da noite, depois de um dia cheio de trabalho, aí acabam tomando muitas vezes um termogênico para poder, né, ter um desempenho melhor. Isso tudo acaba complicando depois da noite. Aumenta a ansiedade, aumenta o nível de cortisol e adrenalina na corrente sanguínea e piora o sono. Isso não se transforma depois em melatonina, serotonina, né? Então, o ideal é que nós tenhamos um intervalo de pelo menos 4 horas entre atividade física e o sono. Mas caminhadas de 1 hora... E quem já treina com sono? Que acontece, tô brincando. Pequenas caminhadas antes de dormir, 10 minutos, por exemplo, na rua, ajudam também no sono. Então, a atividade física, ela é essencial, mas nós precisamos também cuidar com a atividade que é muito extenuante, que é muito impactante, tentar fazer sempre pela manhã. Vanessa, até para a gente finalizar, que o bloco já está encerrando, mas de todas essas técnicas que você falou na questão do quarto, né, ser mais tranquilo, ele deixar realmente mais escuro, para você ter, né, tem aquelas pessoas que gostam de dormir com televisão ligada ou com televisão apagada, isso também vai de gosto de cada um. Os eletroeletrônicos, Ju, pelo menos 2 horas antes de desligar, eles bloqueiam o ciclo da melatonina. Na verdade, o nosso sono, ele é controlado pelo hipotálamo e é pela luz solar. Sim.
Então nós precisamos atentar para isso também. Na medida em que vai anoitecendo, vou repetir, nós precisamos começar a nos preparar dentro de casa, diminuindo os ruídos, falando um pouquinho mais baixo, desligando os celulares, não olhando tanto internet, redes sociais, nem filmes que estimulem muito os pensamentos. Olha só, gente. Então toda essa preparação deveria ser sempre, não só para tratar insônia ou outro distúrbio do sono, mas deveria ser uma medida saudável, assim como nós devemos também pensar na atividade física, alimentação e o sono. São os 3 grandes pilares da saúde no seu contexto mais global, né? O que será que você está fazendo para ter uma noite tranquila? Hein, minha gente? Hoje o bate-papo foi com a doutora Vanessa Degas Menin, falando sobre a higiene do sono. Obrigada, viu, Vanessa, por todas as informações. Olha só, nós vamos para um breve intervalo, é rapidinho, e no próximo bloco vamos falar sobre Pilates durante a gestação. Eu estive visitando a Espaço Original e a Grace passou várias informações pra gente. No próximo bloco eu volto já já.